Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então estamos aqui para mais uma aula do portal Programando, né? Dessa vez a gente vai continuar com aqueles cursos de pequena duração, certo? Hoje a gente vai falar de PHP. Pessoal, esse vídeo eu vou falar um pouco rápido, porque justamente a intenção é que seja um vídeo mais rápido, para que você possa ter o primeiro contato com o PHP. Ok? Então, quem estiver achando que está rápido, só ir aí no controlador de velocidade, colocar no 0.7, que dá para você controlar um pouquinho a minha fala, beleza? O que é o lance? Como vocês já podem ver, a gente está com a tela aqui do Repli, né? Que foi o mesmo que a gente já utilizou nas outras aulas. Então você não vai precisar de instalar nada, você não vai precisar de configurar nada na sua máquina. Esse link que eu já vou deixar aqui na descrição, você vai ter acesso à plataforma e vai poder executar seu código, vai poder fazer tudo que está sendo feito na aula sem precisar ter nada instalado, direto pelo seu navegador. Então, vamos lá aprender PHP. Bem, como vocês podem ver, a gente já está com um código aqui, né, para quem já tem uma noção de HTML, começando o HTML, depois começando a head, que é para ter as configurações de uma página de HTML, a body, e dentro da body, para quem ainda não conhece PHP, vocês podem estar achando estranho essa tag nova, né, que a gente está criando. Para quem está acompanhando pelo podcast, vocês podem acessar, né, o link também que vai estar disponível, ou eu vou tentar exemplificar para vocês. Aqui dentro da tag body a gente tem uma tag, mesmo com a tag unitária, né, não é aquela tag que abre e você tem que ter uma depois fechando, que tem abre o ponto de interrogação PHP. Porque é assim que a gente começa um código em PHP dentro de um arquivo HTML. Você pode ter, quando o arquivo é .php, ter apenas um código PHP que vai executar a sua função. Nesse caso, eu quis já deixar direto dentro de um código HTML para facilitar o exemplo para vocês, beleza? Então aqui, para quem está acompanhando, pode visualizar que eu tenho um comando chamado echo. Então dentro da tag eu tenho menor, ponto de interrogação PHP, espaço echo. Esse echo seria o equivalente ao print lá do Java, certo? O print ln para escrever na tela. Então eu coloquei, olha, echo, entre aspas, a tag p, hello world, barra p depois, né, para fechar a tag, fecha as aspas, e para fechar a tag do PHP, eu coloco ponto de interrogação, sinal de maior. Mesma coisa que a gente já tem costume de fazer com tags. Então, com isso, eu estou falando, olha, eu quero que você imprima, né, utilizando o echo, uma tag p. Obviamente ele não vai imprimir, não vai mostrar a tag p, ele vai dar a propriedade da tag p, e dentro dessa tag, na tela da página, vai mostrar a mensagem Hello World. Então aqui eu vou clicar em Run para executar, e ele vai gerar para a gente a nossa primeira página, certo? Com o Hello World escrito na tela, sendo que o Hello World é justamente escrito pelo PHP. O que é o lance importante que vocês têm que entender? O PHP ele não foi executado lá no navegador, ele foi executado no servidor e foi entregue ao navegador apenas o HTML. Então o PHP ele gera o HTML lá no servidor, ele processa o PHP, gera o HTML e entrega apenas o HTML, que é justamente o que o navegador consegue interpretar, ok? Pois bem, a gente já viu o primeiro comando PHP, que é o echo, que é justamente o para imprimir na tela. Então, por exemplo, eu posso imprimir então qualquer tag HTML? Sim, você pode imprimir a tag HTML, que essa tag vai ser gerada lá na nossa página quando ela gerar o HTML. Então, eu vou trocar aqui, por exemplo, a tag P pela tag H1. Então, dentro do echo, tá? Então, echo, entre as aspas, H1, hello world, fecha o H1, né, barra H1, e vou atualizar a minha página. Vamos ver o que vai acontecer. Então, restart aqui. Bem, para quem está acompanhando, vocês podem visualizar que agora sim foi impresso o Hello World, mas com a propriedade já do H1. Ou seja, isso foi gerado no servidor e foi entregue para o navegador apenas o resultado. Então, foi entregue apenas o H1 Hello World, que foi processado dentro do PHP. Bem, o segundo ponto aqui, pessoal, que a gente tem que ver na linguagem é trabalhar com variáveis. PHP é uma linguagem conhecida também como uma linguagem fracamente tipável, ou seja, as nossas variáveis você não precisa declarar tipo, você não precisa falar se ela é inteiro, string, double. Você simplesmente declara uma variável e essa variável é do tipo do que ela recebe, certo? Então vamos, por exemplo, aqui. Eu vou colocar, para criar a variável, você coloca $, e aí você coloca o nome da variável. Vou colocar aqui, ó, nome. Beleza? E vou atribuir essa variável, então nome igual, né, para receber. Nome vai receber, vou colocar aqui
Pedro, certo? Então eu criei uma variável e atribuí a essa variável o valor Pedro, beleza? E também eu vou criar uma segunda variável aqui embaixo, certo? Na outra linha, sempre colocando dólar, tá, pessoal? Tem que colocar dólar, nome, e no de baixo eu vou colocar dólar, idade. E vou fazer ele receber utilizando o sinal do igual. Agora sim, sem colocar as aspas, porque é um inteiro, né? Vou colocar aqui 21. Então, eu vou falar que Pedro tem 21. Só que esses valores estão armazenados dentro de variáveis. Lembrando que variável você não coloca o tipo, mas antes do nome da variável você coloca dólar, para o PHP saber que você está falando de uma variável, beleza? Então, como agora eu já tenho as variáveis nome e a variável idade, eu quero imprimir, né, uma mensagem utilizando essas variáveis. Então a gente já sabe que o echo ele imprime para a gente gera o HTML do que a gente quer. Então eu vou colocar aqui que eu quero que ele imprima, pode colocar entre aspas, aí vou colocar aqui dólar nome, porque eu quero que nesse lugar ele imprima o nome que está nessa variável, tal, tem dólar, idade, anos, porque eu quero que ele fale, olha, tal, tem tantos anos. Então vamos ver. Ó, mandei executar, o Pedro tem 21 anos. Se eu mudasse aqui, por exemplo, para 25, a variável, o valor que a variável está recebendo, olha, o Pedro tem 25 anos. Então, perceba que ele consegue pegar esses valores, né, e a gente consegue imprimir. Então, por exemplo, se eu quisesse, em vez de ter idade, eu ia ter ano de nascimento. Ano de nascimento, vou colocar assim. Como eu agora, o ano de nascimento dele vai ser 1995, beleza? Como que eu preciso? Agora eu preciso de imprimir a idade dele. Como que eu faço para mim imprimir a idade? Então eu vou criar uma nova variável, idade, certo? E vou falar, olha, idade vai receber. Então eu vou colocar aqui, ó, 2019, que é o ano que a gente está, menos ano NAC, que é o valor que está na variável, certo? E aí, em idade, então eu vou ter calculado a idade dele baseado no ano atual e o valor que está no ano de NAC, que é o ano de nascimento, que no caso é 1995. Então vamos colocar aqui para executar. Aí, Pedro tem 24 anos. Por quê? Porque ele calculou que 2019 menos 1995, que é o valor que está na variável ano NAC, é 24 anos. Então foi calculado aqui ano NAC. Beleza? Então, continuando aqui as nossas estruturas, vamos pensar o seguinte. Eu quero saber, agora que eu já peguei o ano de nascimento dele e eu já tenho calculado a idade, eu quero saber se a idade dele é maior ou menor que 18 anos para saber se ele pode tirar a carteira de motorista, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ter um if. Então, o que é o if? É o se, é uma condicional. Então, o que o se ele verifica? Ele verifica uma condição booleana. Então, eu vou colocar aqui, olha, if, ou seja, se dólar, idade, que é a variável onde a gente guardou, né, a idade calculada dele. Se a idade for maior ou igual a 18 anos, né, 18 no caso, eu vou abrir aqui as minhas chaves, porque aqui dentro eu vou colocar, olha, echo, e aí eu vou colocar, olha, aí vou colocar de novo dólar, nome, dentro das aspas, né, lembrando que é sempre aspas duplas, para que ele possa imprimir o valor contido na variável. Se você colocar aspas simples, ele não vai imprimir o valor contido na variável, ele vai imprimir, né, dólar, nome, ele vai imprimir exatamente isso. Como eu quero imprimir o valor contido na variável dólar, nome, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então, o valor que está nessa variável pode tirar CNH. E aí, e se ele não for maior que 18? No caso, é o else, que é o se não. Se ele for maior que 18, ele pode tirar a carteira. Se ele não for maior que 18, se ele não for maior ou igual a 18, então eu vou colocar aqui, ó, echo, vou colocar o dólar, nome, não pode tirar CNH. Vamos lá, eu vou colocar para executar novamente. Olha, apertei o restart. O Pedro pode tirar CNH. O Pedro tem 24 anos. Perceba que ficou tudo colado, os valores do echo. Esse primeiro echo que a gente tem e o echo que a gente tinha anteriormente. Como eu falei para vocês que o PHP ele gera tudo para HTML, se eu quero quebrar uma linha, se eu quero que ele imprima o primeiro echo, pula para a linha de baixo na tela e imprima o segundo, então é só eu colocar aqui a tag BR, né, que ele já faz essa quebra para a gente. Então eu vou colocar aqui, olha, depois do primeiro echo eu vou colocar dentro das aspas, tá bom? BR, depois a mesma coisa para a segunda. Então agora sim ficou, olha, aqui na tela.
O Pedro pode tirar a CNH na linha de baixo. O Pedro tem 24 anos. Se eu colocasse que o Pedro nasceu em 2010. Vamos colocar que o Pedro nasceu em 2010. Então, vamos aqui, ó. O Pedro não pode tirar a CNH, porque o Pedro tem 9 anos. Então, perceba que essa estrutura condicional, quando a idade é maior ou igual a 18, ele entra nesse primeiro if, nesse primeiro se. Se esse valor contido aqui dentro for negativo, ele entra no else, tá bom? Então, se eu quisesse, por exemplo, verificar se o Pedro tem mais que 18 e ele tenha menos que 70, eu acho que essa... eu não lembro qual que é a idade máxima, né, para se ter habilitação, mas vamos colocar que seja 80 anos. Então eu quero verificar se o Pedro ele é maior ou igual a 18, a idade. E como que eu faço o I? Sabe o E comercial, que é esse E, né, mais modelado? Então se você colocar 2 dele, ele faz justamente essa concatenação de valores, que é o E. O E ele precisa que as duas condições que eu vou verificar sejam verdadeiras. Nesse caso, idade maior que 18 tem que ser verdade. E, por isso eu coloco 2 E's comerciais. Coloco também dólar, idade. A idade tem que ser maior ou igual a 18 e, ao mesmo tempo, ser menor ou igual a 80. Então vamos lá, vou colocar. Pedro continua, né, não podendo tirar carteira porque ele só tem 9 anos, como eu coloquei que ele é de 2010. Então eu vou aumentar aqui, vamos colocar que Pedro nasceu em 1910. Vamos lá. Olha, Pedro não pode tirar carteira também porque Pedro tem 109 anos, né? Nesse caso, ele é maior de 18 anos. Porém, a segunda verificação que a gente fez, que é se a idade dele é menor ou igual a 80, não é válida. Para ele entrar nesse if, a idade precisa, ao mesmo tempo, ser maior que 18 e menor que 80. Então, por exemplo, se o Pedro nasceu em 1993, então aqui, né, mostrou, olha, o Pedro pode tirar a CNH porque o Pedro tem 26 anos. Por quê? 26 anos é maior que 18 e, ao mesmo tempo, menor do que 80. Ok? A gente tem, pessoal, diversas outras estruturas de seleção. A gente tem o if, o else, o switch, o if else. Porém, eu vou me restringir apenas o if else porque a intenção desse vídeo, como eu disse, é ser um vídeo curto, beleza? Então agora a gente já vai direto para a estrutura de repetição para vocês entenderem como é que funciona aqui no PHP. Então, vamos supor que eu quero imprimir valores de 0 a 10, né? Então, como que eu faço isso? Eu faço o seguinte, eu vou deixar essa mesma verificação aqui, beleza? E vou fazer o seguinte, olha. Após imprimir, né, a idade dele, eu quero que faça, olha. Como que é uma estrutura de repetição? Eu vou utilizar uma mais conhecida, que é o for. O que o for vai verificar? Eu vou colocar a estrutura for, abrir os parênteses e criar uma variável. Então, eu vou colocar aqui $i. Vou chamar ele de i, tá bom? Então, eu vou fazer, olha, i vai inicializar com o valor 0. Então, for, abre parênteses, dentro do parênteses eu coloco $i, recebe, né, igual a 0. Porque eu estou falando que i está inicializando seu valor e 0. Eu vou fazer uma verificação, coloco ponto e vírgula, ainda assim dentro do parênteses. I igual a 0, ponto e vírgula, eu coloco i, enquanto i, né, for menor ou igual a 10, beleza? Porque eu quero imprimir de 0 a 10. Então, for i igual a 0, para i receber 0, enquanto i for menor ou igual a 10, eu vou entrar. Mas, cada vez que ele entrar no for, eu vou fazer $. Não coloquei $, no anterior. Então, $i mais. O que é o mais? É como se eu estivesse fazendo o i receber o valor que está aí, mais 1. Ou seja, se i começa com 0, ele vai entrar no for. Quando ele repetir o for, a estrutura por isso o nome estrutura de repetição, quando ele repetir o for, ele vai pegar o valor que está aí e somar mais 1. O que é o mais 1? Se ele era 0, se eu somo mais 1, ele vai para 1. Se ele é 1, eu somo mais 1, ele vai para 2. E sempre que ele faz isso, ele verifica, olha, quando i inicializa-se com 0. 0 é menor ou igual a 10? Sim, então ele vai entrar no for. E assim sucessivamente. Então, depois que eu fechei o for, então eu coloquei for
$i igual 0, ponto e vírgula, $i menor ou igual a 10 para verificar, ponto e vírgula, $i mais. Aí sim, depois fecho o meu parênteses e abro as chaves, porque é aqui dentro que eu quero imprimir. Eu vou colocar eco, porque eu quero imprimir o valor de i, beleza? Então eu vou colocar aqui, abre as minhas aspas duplas, coloco $i e eu vou imprimir o br, tá bom? Porque eu quero que cada vez que ele repetir, ele pule para a linha de baixo. E vou reexecutar. Perceba que ele imprimiu aqui, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Por quê? Porque está inicializando-se com 0, está verificando enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai entrar aqui dentro, nesse corpo das chaves do for, vai imprimir o valor que está aí, voltar, incrementar em 1, fazer o valor que está aí mais 1 e verificar novamente se ele é menor ou igual a 10. Se eu colocar, por exemplo, 100 e mandar executar, ele vai imprimir de 0 a 100, sempre pulando a linha, porque a gente colocou o BR. Lembrando que a gente tem outras estruturas de repetição, que é o while, o do while, beleza? Porém, eu vou me restringir a essa, porque a ideia aqui é que você tenha esse primeiro contato. Se você já souber todas essas outras estruturas de outras linguagens de programação, podem utilizar aqui normalmente, que você não vai ter nenhum impedimento, ok? Bem, para a gente ganhar um pouco de tempo, pessoal, eu fiz uma pequena modificação aqui no nosso código, que é o seguinte. Olha, eu coloquei para você um formulário, né? Então, criei a tag aqui fora do PHP, já só no HTML mesmo. Então, fora dessa tag do PHP, coloquei form com action para a própria index PHP, que é o que a gente está fazendo, com método post. Ou seja, eu vou enviar pelo protocolo post do HTTP. Beleza? E dentro desse formulário eu criei dois campos, dos dois do tipo text, tá? Um com name igual a nome e outro com name igual a ano. Ou seja, o nome do campo, desse campo do formulário é nome e o nome desse campo do formulário é ano, tá? E criei um botão aqui, né, que é o submit, para ele poder enviar os dados quando eu clicar. E aí, onde a gente antes tinha o nome Pedro e o nome e o ano, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse $_post, por quê? Porque quando eu faço isso, ele vai ficar esperando que eu crie, que ele receba, né, um valor vindo pelo método post com um atributo nome, que é justamente esse nome que está aqui no nosso formulário, que vai pelo método post. Então, vocês vão ver que quando eu preencher o formulário e enviar, ele vai vir aqui dentro do PHP, vai pegar o valor que estava no formulário e processar ele aqui dentro do nosso PHP. Beleza? Vamos aqui executar então, só para a gente ver. Ó, perceba que até inclusive ficou aqui embaixo, ou não pode tirar CNH. Exatamente por quê? Porque a gente ainda não enviou nada para esse formulário, para esse $_post. Tá? Tem até algumas formas de tratar isso, mas a gente não vai abordar nesse vídeo. Mas vamos aqui para o formulário. Onde que está o campo nome? Eu vou colocar Aldo. Onde que tem o nome, ano de nascimento, eu vou colocar 1980. Beleza? E vou clicar aqui para enviar. Olha aí, quando eu cliquei em enviar, perceba que os dados que estavam aqui no campo preencheu-se aqui embaixo. Então, o Aldo pode tirar CNH, o Aldo tem 39 anos. Então, vamos testar outro. Pedro José. Ano de nascimento, 1990. Vamos lá, enviar. Ó, Pedro José pode tirar carteira, o Pedro José tem 19 anos. Então, perceba que, com isso, eu consigo criar um formulário, né, e enviar e fazer testes. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma calculadora, eu poderia fazer algumas brincadeiras aí, simplesmente criando um formulário que eu coloquei aqui para enviar pelo método post para o próprio arquivo index.php, e dentro do PHP eu criei esse _post, e aí colocando, né, entre esses colchetes aqui, ó, entre aspas, nome, porque é justamente o nome que está no nosso campo do formulário. Então, o campo que está do formulário, ele vai para as variáveis do PHP, e aí dentro da variável do PHP você pode tratar ela de toda forma. Então, e perceba inclusive que o ano de nascimento ele veio para essa variável ano de NAC, e eu pude fazer cálculo com ele. Então, eu calculei 2019, que é o ano atual,
menos o ano de nascimento para poder a gente identificar a sua idade, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um curso bem rápido de PHP, é para quem está querendo ter aquele primeiro contato com a linguagem. Beleza? Abraço, até a próxima aula. Não se esqueça de acessar o portal programando.com.br para que você possa fazer cursos de raciocínio lógico, programação orientada a objeto, algoritmos, e lá você pode retirar o seu certificado. Beleza? Lembrando que a gente também tem o aplicativo para Android que você pode baixar lá na Play Store. Beleza? Então, abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.